Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Pessoal, então dando continuidade naquela explicação sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? De uma forma assim informal, né? Tem que tomar cuidado com as palavras porque já censuraram um vídeo meu por ter falado do comunismo. Mas de uma forma assim informal eu quero dar uma explicação para vocês. Porque alguém possa ter visto os meus vídeos e ter perguntado: pois é, e as crianças e as pessoas que estão morrendo num bombardeio russo que atinge prédios públicos e civis? Veja bem uma coisa, pessoal. Na história da guerra, sempre houve dois comportamentos das nações. O primeiro comportamento é defender os mais frágeis. Israel, sempre que entrava em guerra, ele defendia as crianças e as mulheres. Ele escondia. Outras nações usavam as crianças e as mulheres como escudo humano, para que depois viesse fazer uma propaganda negativa contra Israel. Quando os Estados Unidos estavam guerreando contra o Japão, na Segunda Guerra, as autoridades japonesas prenderam japoneses, cidadãos japoneses, em grutas, cavernas e desmoronaram a entrada para que as pessoas morressem de fome, de sede e então viessem pôr a culpa nos Estados Unidos. Muitos soldados americanos vieram e descobriram e libertaram aquela gente que teve os americanos como libertadores. Então há uma tática de botar os mais fracos na frente para depois fazer uma propaganda terrível contra o inimigo, ou então encurralar cidadãos do seu próprio povo para pôr a culpa no inimigo. É claro que eu não defendo, não estou aqui do lado de nenhum deles, eu estou analisando as coisas, tá? Porque quando todo mundo começa a falar esse é bom e esse é mal, tome cuidado. Primeira coisa, o Putin, o Zelensky, ele proibiu todo cidadão ucraniano de 60 anos para baixo de sair da Ucrânia. Não podia sair. Ia se tornar um soldado. Tanto homens como mulheres. E o resto, então, poderia fugir, sair. Aquilo se tornou um caos de milhões de pessoas tentando sair da Ucrânia sem os meios necessários, porque o governo também não proporcionou condições para evacuar aquela gentarada toda. Então alguns acabaram ficando com a família, com criança e com tudo. Mas os homens de 60 anos para baixo e as mulheres tiveram que obrigatoriamente pegar em armas. Você já pensou? Você que nunca foi treinado para uma guerra, nunca foi treinado no exército, de repente se vê obrigado a carregar uma arma automática, semiautomática e com uma ordem em mente, ver o soldado russo e atirar? Veja bem, tem vários vídeos aí no YouTube mostrando casais da Ucrânia passando de carro por guarnições russas, parando e atirando. E por fim, sendo mortos, é claro. Porque os soldados russos são treinados e a população civil não é treinada. O Zelensky, no começo, ele apareceu no meio da guerra, no meio do tiroteio, para fazer aquela propaganda. Hoje não. Hoje ele fica no bunker, escondido. E a população civil, de 60 anos para baixo, não é vista mais pela Rússia como povo, como população civil, e sim como potenciais soldados, porque realmente foi isso que o Zelensky transformou os próprios ucranianos. Você está entendendo? Então, um complexo de prédio onde moravam pessoas, famílias, e agora está lá com algumas pessoas que não fugiram
e que foram transformados em soldados. Como que eles são vistos pelo exército russo? Como cidadão civil? Não. São vistos como soldados. E aí vai o ataque contra aquele prédio, que agora é um reduto de soldados e não mais população civil. Tendo crianças lá que não tiraram, tendo pessoas idosas lá que não tiraram, acaba morrendo. E o que acontece? Então é filmado, é exposto e é mostrada aquela propaganda do monstro que atacou um prédio civil, matando crianças e velhos inocentes. Só que quem transformou estas crianças e estes velhos inocentes em alvo foi o Zelensky, declarando seus pais como soldados. Aonde tiver pessoas de 60 anos para baixo, é um reduto de soldados e o exército russo trata eles como tais. Quem é o culpado? Quem é que está promovendo o genocídio da população? O homem que sabe que lá tem soldados ou o homem que transformou pessoas inocentes em soldados? Quem é o covarde? Chegue à sua conclusão. O homem que está atacando, porque sabe que lá tem gente armada, com arma automática, semiautomática e por aí por diante, lançadores de foguete, ou o indivíduo que chegou para aqueles homens e mulheres que nunca na vida botaram uma arma na mão e disse: agora vocês são soldados e atirem quem vocês encontrar que seja um soldado russo. Quem é que está levando as pessoas à morte? Entende? Transformou a população civil em alvo do exército russo para depois fazer essa propaganda para deixar o mundo inteiro, então, contra ele e a favor ao Zelensky. Não caia nessa.